professor, olá, professora. Professor Edivaldo aqui na área. Vou conversar com vocês um pouquinho aqui agora sobre a aula prática. Eu dividi em duas partes. Uma parte eu vou mostrar para vocês como que usa a parte técnica, para você poder desenvolver aí o seu trabalho, isso aí, a dicção, as mandíbulas, né? Que precisa ter esse movimento. E a outra parte, eu peguei do próprio caderno aí do aluno do 7º ano e vou explicar para você como é que eu idealizei essa aula e que com certeza você vai fazer a mesma coisa. É lógico, eu peguei uma aula aqui para pensar com vocês e desenvolver o trabalho. Você vai buscar aí o seu material. Não pode ser cópia, né, dessa aula, porque não pode ter plágio. Então, você vai fazer a sua própria aula, buscar aí as suas informações adequadas. Beleza? Então, eu vou soltar aqui para você, vou mostrar passo a passo. Primeiro, você vai acompanhar essa primeira parte aqui e depois você vai para a segunda parte, que é realmente a aula prática aí. Beleza? Lembrando que pode ter no máximo 7 minutos. Então, eu vou tentar fazer essa aula aqui como se estivesse dando aula lá para os meus alunos de 7º ano. E assim tem que ser a aula. Você trabalhando com os alunos. Você não pode fazer a aula aqui para os professores que irão avaliar a sua videoaula. O que você precisa fazer é fazer uma aula como se estivesse trabalhando com os seus alunos. Beleza? Vamos nessa então? Então, eu vou soltar aqui para você. Olha só, pessoal. Eu fiz essa apostila aqui para ajudar vocês justamente na organização do trabalho de vocês. Então, ela tem toda a legislação e os autores. Essa aqui é para todos os cargos. Então, é importante você observar que é um preço extremamente tranquilo para vocês, R$30. É praticamente uma ajuda de custo aí para o professor. Então, eu vou trabalhar com vocês aqui agora a aula prática. É lógico que você não vai copiar a minha aula, né? Só para você entender como é que eu montei essa aula. Eu espero que você goste e que você dê uma boa nota aí para ela, tá bom? Porque é assim que os avaliadores vão fazer. Então, essa aula ela é justamente para você poder entender o tempo, no máximo 7 minutos. Mas a gente não vai deixar com 7 minutos, deixa um pouquinho, para ter uma folguinha aí, para você não ter problema. Então, aqui a gente vai trabalhar aí o anexo 6, justamente onde eles trabalham essas questões da aula prática. Peguei e só printei lá a tela para vocês terem uma ideia. Então, nesse anexo, a gente vai trabalhar aí as habilidades, tá? Para essa aula prática, para os candidatos aí concorrentes do componente curricular. Beleza? Então, educação para valorização do multiculturalismo, as matrizes históricas e culturais brasileiras, educação em direitos humanos. Esse é o primeiro ponto aqui importante. Depois, educação para a valorização do multiculturalismo nas matrizes históricas e culturais brasileiras. Então, aqui é bastante amplo. Educação em direitos humanos, ciência e tecnologia. Então, dentro da área de história, que foi o que eu escolhi aqui, você pode desenvolver aí o seu trabalho. Então, eu vou falar de história, mas você vai de outra disciplina, você vai fazer adaptação aí para a sua disciplina. A ideia é a mesma. Ok? Então, é isso que a gente vai ver aqui. Agora, para quem vai fazer a prova de educação especial, é o estudo de caso. Aí já está no anexo 7 aí para você. Olha, o estudo de caso para preparação da prova prática, videoaula, candidato concorrente à vaga de educação especial. O conteúdo da prova prática, plano de atendimento individualizado e produção e apresentação de vídeo. Deverá ser elaborado com base no estudo de caso, de acordo com a seguinte orientação. Então, aí eles te deram várias opções, você vai escolher uma. Já basta, não vai tentar fazer de tudo aqui, que é muita coisa. Então, deficiência intelectual, é bastante abrangente também. Deficiência física, depois deficiência visual, deficiência auditiva, surdez e transtorno de espectro autista, TGD. Tranquilo? Então, é isso que você vai fazer. Não vai dar tempo para fazer aqui o estudo de caso,
mas tem uma aula aqui do professor Paulo Deloroso, que ele explica exatamente, né, como é que é um estudo de caso, como é que é desenvolvido aí o trabalho. Outra coisa importante, você tem que ficar conectado o tempo todo. Você não pode deixar a tela e ficar fazendo a leitura por trás da tela. Então, você tem que aparecer na tela o tempo todo aqui. É isso que eles pedem. Senão, você será desclassificado. E é muito tranquilo, você vai fazer essa aula aqui na boa. Primeiro, precisa relaxar. Eu dei a técnica para você lá na outra aula, na primeira parte. E essa aqui você vai fazer a aula prática. Mas antes de você fazer aqui a aula prática, veja a aula técnica, que é para você desenvolver. O preparo para você fazer essa aula precisa de um preparo. Você não pode ir gravar uma aula de qualquer jeito. As mandíbulas precisam estarem relaxadas, ó. E aí eu explico para você tudo direitinho lá na parte da preparação. Aí você faz um plano, tudo bonitinho, tranquilo. Primeira coisa importante aqui, olha. O tema habilidade obrigatória, público-alvo para a preparação da prática dessa aula aqui. Então, você precisa pegar lá no anexo 6º do edital, para você entender todo o processo. Uma coisa importante, a partir daqui, eu vou tentar fazer essa parte em 6 minutos e meio, pelo menos. Vamos ver se dá certo. Vamos direto aqui para ver se a gente consegue. Beleza? Eu vou fazer a aula como se estivesse trabalhando aí com os alunos. É uma videoaula. Olá, pessoal! 7º ano, vamos nessa! Vou trabalhar com vocês aqui a escravidão, vida e resistência. É muito importante vocês acompanharem, faz parte aí da nossa cultura, então a gente vai desenvolver esse trabalho aqui. As habilidades que eu vou desenvolver aqui está dentro do currículo paulista. Como é 7º ano, eu vou trabalhar com vocês isso aqui, olha, EF 07HI 20. Relacionar o racismo da contemporaneidade ao processo de escravização das populações africanas afrodescendentes no período colonial. Então, esse vai ser o tema da nossa aula aqui e vamos desenvolver esse trabalho aqui com vocês, tá bom? Objetivo. Então, eu vou ter que ter um objetivo aqui para trabalhar com vocês. O nosso objetivo aqui vai ser isso aqui, olha, relacionar o racismo contemporaneidade ao processo de escravização ou escravidão das populações afrodescendentes no período colonial. Tranquilo, gente? Vamos nessa, então? Então, vamos aí continuar nossa aula aqui, olha. Vocês observaram que agora tem essa figura aqui ao lado, do lado esquerdo, e vocês vão criar uma hipótese sobre a cena e os personagens dessa obra. Então, nós temos aqui uma obra, é uma obra extremamente importante, do início, né, do século XIX, 1900, de Antônio Ferrigno, que era um italiano aí que fez essa obra. Então, vocês terão 5 minutos aí para poder criar uma hipótese sobre a cena. O que está acontecendo? Dê uma olhada nessa cena aí, olha só. Veja todos os aspectos. O que está acontecendo com essa pessoa que está retratada aqui? Então, 5 minutos, beleza? É isso que vocês precisam, vocês vão colocar aí, né? Escrever aí no caderno de vocês, que a gente, vocês sabem que tudo que a gente trabalha aqui, você precisa fazer o registro aí, para poder, depois eu retomar com vocês essa figura aqui. Tranquilo? 5 minutos? Beleza? Então, vamos caminhar um pouquinho mais aqui. Olha só, como muitos escreveram, o que está acontecendo com essa senhora aí é uma coisa chamada banzo. Então, o que significa esse banzo? Era uma expressão muito utilizada na época, né? E o banzo é a palavra que define o sentimento de melancolia em relação à saudade da África. Então, as pessoas eram retiradas da África, o transporte ele já era muito cruel até chegar aqui no Brasil, e essas pessoas sentiam essa melancolia e muitos viam a morte. Essa melancolia que ocorria nesse processo aí é chamado de banzo. Então,
a gente tem esse problema muito sério aqui com essa população. É também considerado uma manifestação da resistência aos maus tratos e trabalhos forçados durante o período da escravização dos povos de origem africana. A própria prática do suicídio entre as populações afrodescendentes também é hoje vista como uma manifestação de resistência. Então, aqui a gente observa que eles desenvolviam esse trabalho, era muito ruim, todos esses maltratos, né, que eram praticados aqui. Para vocês terem uma ideia, os negros eles eram vendidos como produto, como objetos. Iam nas feiras, né, que eles chamavam lá de interpostos comerciais, e, consequentemente, ali existia o comércio dos negros. Isso causava aí um transtorno muito grande para essa população. Nós tivemos aí mais de 300 anos desse processo de escravidão. Tranquilo até aqui, gente? Vamos caminhar um pouquinho mais? Então, a imagem ao lado é uma reprodução da pintura feita pelo artista plástico italiano Antonio Ferrigno, enquanto ele morava em São Paulo. Ela foi feita em 1900, pouco tempo após a abolição da escravatura no Brasil, que apesar de ter sido resultado da luta de muitos indivíduos, foi oficializada aí em 1888. Então, a gente vai caminhar um pouquinho mais aqui para você entender todo esse processo que ocorreu aqui. Preta quitandeira, ela vendia quitute aí. O termo quitandeira designa a mulher que produz e vende quitutes, comidas. Mas os quitutes estão em destaque na representação? O que está em destaque na pintura? Justifique. É isso que vocês vão também anotar aí no caderno de vocês, para a gente discutir depois. A gente vai fazer uma roda de conversa aqui para vocês entenderem direitinho esse processo, tá bom? Essa pintura foi feita em 12 anos após o fim do regime da escravatura no Brasil, o que ela permite concluir sobre a condição de vida dos ex-escravizados. Então, é isso que a gente vai abrir aqui a discussão. Vocês anotem no caderno para a gente poder desenvolver o nosso trabalho aqui. Olha só, agora eu vou mostrar para vocês como que era feito esse transporte. Então, aqui tem um mapa, olha. Esses negros, eles saíam aqui da África e eram trazidos aqui para o Brasil. O transporte demorava muito, porque os barcos não eram tão velozes, né, quanto hoje, mas era um transporte extremamente terrível aí para os negros. Então, a gente precisa ficar atento a essa situação extremamente difícil aqui para essa população negra. Olha, para você ter uma ideia, cerca de 5 milhões de escravos foram transportados aí para o Brasil e fez parte aqui da nossa população trabalhando aí nas grandes fazendas. Lembrando que nós tínhamos aí o engenho inicialmente naquela parte do Nordeste, depois a gente tem o período da mineração e posteriormente a gente tem o período do café, com o que a gente chama de latifúndio, né, que eram as grandes propriedades, e os proprietários, que eram chamados os senhores no Brasil naquele momento, que compravam esses negros e eles trabalhavam aí nessas fazendas. Depois a gente tem a arte aqui muito importante, representada aqui pela capoeira, tem outras modalidades, mas nesse caso aqui a gente vai falar um pouquinho da capoeira e representando aí essa arte muito importante, que era uma forma também de resistência que os negros tinham para poder resistir a esses maus tratos que eram feitos aqui com eles no Brasil. Era uma figura importante chamada Capitão do Mato, que cuidava de devolver, trazer esses negros quando eles fugiam aí dessas fazendas, levar para a senzala. Aqui a gente tem a representação desses negros. Você observa que essa figura aqui, olha, é emblemática, né? Porque está representando o negro transportando o homem branco numa rede. Eram dois negros aí. E ali está representando esse outro lado aqui do lado direito, representando aí como que esse negro ele era tratado aqui no Brasil. Então, quando ele praticava resistência ou tentava fugir, ele era amarrado dessa forma, nessa posição caótica aí,
é uma forma aí que a gente tem do tratamento do negro. Então, era um tratamento aí muito cruel. Tranquilo? Vamos caminhar um pouquinho mais aqui. E aí, no dia 13 de maio de 1888, foi assinada a Lei Áurea, abolindo aí a escravidão no Brasil. Então, a gente fecha aqui esse assunto, extremamente importante, porque vocês viram esse processo que ocorreu, ficou marcado aí para a humanidade, dessa exploração desses negros. Então, isso aqui vai causar um transtorno, não só para as pessoas que viveram esse momento, como também para a imagem, né, do país que está chegando aí, nesse período aí de colonização e, posteriormente, dessa produção que nós tínhamos aqui, usando a mão de obra escrava. Foi terrível, foi uma mancha aí, né, na nossa história. E aí vocês vão contar para a gente o que vocês acharam da aula que vocês acabaram de assistir. Anota aí no seu caderno, faça o comentário e depois eu vou discutir com vocês quando nós estivermos juntos aí para a gente trabalhar todas essas questões e aprofundar um pouco mais. Tranquilo, gente? É isso aí, 7º ano. Um abraço a todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal, tá vendo? É uma coisa, é difícil, mas você requer aqui um treinamento, né? Vai ser em julho ainda, até dia 20 de julho você precisa encaminhar essa aula. E você percebeu que você precisa se soltar. Só que para você se soltar, você precisa fazer um plano, organizar direitinho, como eu fiz. Você observou que eu coloquei ali as habilidades, precisa colocar tudo direitinho aí. E início, meio e fim. Você precisa começar falando do assunto e depois você precisa fechar esse assunto durante essa aula aí de apresentação, que ela é muito importante. Ela vale 40 pontos aí para vocês. Lembrando que essa aula ela só será corrigida após nós termos aí a correção da discursiva. Eu já coloquei uma aula aqui do professor Paulo Deloroso sobre a discursiva e vou trabalhando com vocês aqui dentro da medida do possível, colocando aí mais algumas aulas e as próximas agora serão da BNCC. Tranquilo, gente? Beleza? Tá vendo como dá para fazer? Só que você precisa estar relaxado. Para você estar relaxado, você precisa dominar o assunto. Você precisa passar firmeza do conhecimento do que você está discutindo ali. Uma dica importante. Se você já é professor, você pode gravar lá na sua própria escola, usando a própria lousa da escola, uma sala de aula. Chega lá mais cedo. Se tiver um colega para ajudar, melhor ainda, outros que irão prestar o concurso. E aí vocês vão trocando. Pode ser aquela aula raiz, você coloca o resumo lá na lousa, e aí você vai explicando. Você tem que ter uma parte linear aí da sua voz. Você não pode cair muito a voz, isso aí desconta a nota. Você precisa estar apresentado, né? Como o professor Edivaldo está aqui, hoje está frio, né? Tem que colocar aqui o pullover, porque não dá para usar camiseta aqui. Eu estou numa área que está frio, então, dependendo de como você está, mas coloca uma roupa adequada, não vai fazer de qualquer jeito. Lembrando que é uma vaga que você está buscando aí. Então, faça com responsabilidade. Os olhinhos precisam brilhar, precisa passar firmeza para os representantes aí da banca, Vunesp, né, que vão fazer a avaliação aí da aula de vocês. Mas é tranquilo, é relaxar e fazer a sua aula aí na boa, que vai dar tudo certo. Tranquilo, gente? Então é isso que eu tinha para você aqui. Grande abraço. Vamos para cima, é tudo nosso. E lembrando uma coisa importante, se você quiser fazer o curso específico da sua área, eu vou deixar um link aqui para você e aí você vai se inscrever. Lembrando que eu coloquei lá um bônus de 10% para vocês. Precisa colocar o número lá que eu coloquei aqui embaixo também na descrição. Se você fizer o específico, você vai ter o geral. Então, na realidade, são 2 em 1. Beleza? E não esqueça de comprar a apostila aí para te ajudar. Essa apostila, ela é vendida aqui pelo Pix, eu te mando, ela é digital. Só peço para você não ficar aí compartilhando com grupos e tal, de um trabalhão para organizar esse material aqui para você. Tá bom, gente? Abraço e até a próxima.